Eu estou vendo aqui que eu não mereço nenhuma dedicatória ainda aqui no... Assim não é possível. Enfim, a gente tem que se conformar, né? Paciência. Drauzio, vem cá. Drauzio Varela, vem cá. 35 anos que a gente se conhece. Desde 1981. Ninguém tinha nascido aqui. Nem nós. Que maravilha. Primeira vez que o Drauzio foi na minha casa era um domingo e ele veio com duas menininhas muito bonitinhas, uma com tapa-olho, que tinha feito uma cirurgia no olho, alguma coisa. Uma correção. Com aquele tapa-olho assim, aquelas duas menininhas atreladas ao pai, levou para lá um domingo mesmo, não, tem que ir, e foram, e foi uma bênção eu conhecer esse homem. Eu tive um melanoma e na época era pouco, aliás, era pouco conhecido na época, né? Na época diziam que pouco só... recurso de tratamento, né? Também, não, e além disso diziam que só 5% dos tumores eram melanoma. Eu sei que eu fui curado pelo Drauzio. Eu não me acanho de dizer isso, porque durante meses, durante 2 anos, todo mês, esse homem me bulinava. Porque ele tem que apalpar você para ver se por acaso aquilo foi para os gânglios, enfim. E criou uma intimidade que só faltou chegar a vias de fato. E depois de 2 anos considerado curado, depois de 5, então, totalmente... E graças a ele eu estou aqui, né? E eu não queria ver, eu posso contar essa história, a gente tem tempo. Eu não queria procurar o Drauzio, porque eu tinha tido essa verruga nas costas, que tirou, não tinha nada nas bordas, ainda foram fazer um rastreamento, me deixaram uma cicatriz desse tamanho nas costas por mim. E aí todo mundo dizia assim, vai procurar o Drauzio, procura o Drauzio. Eu dizia, mas que procura o Drauzio? Ele é a pessoa que mais, ele vê 100 melanomas por ano, mais que o Memória, porque tudo que é melanoma mandam para ele do país inteiro. Então ele é a pessoa que realmente entende. Mas eu já tirei, eu sei, mas não custa. Procura o Drauzio. Aí eu fui agradecer ao Janotti, né? O Janotti, que era o patologista do Delboni. E fui agradecer a ele, porque ele é que fez a análise e tal. Aí ele falou, você já procurou o Drauzio? Eu falei, não, tem que procurar o Drauzio. Eu falei, não. Aí chegou a secretária, abriu a porta e falou assim, doutor, sua mãe na Dinamarca. E ele falou, fala que depois eu ligo para ela. Aí eu falei, não, esse troço é sério, sua mãe está na Dinamarca e ele não atende para me convencer que eu tenho que procurar o Drauzio, vou procurar o Drauzio. Aí procurei o Drauzio, foi muito bom. A história do primeiro encontro já é muito longa, mas o engraçado é que depois eu fui agradecer ao Janine, né? Janotti. Fui agradecer ao Janotti dele ter me indicado, digo, olha, eu só percebi que podia ser uma coisa grave quando você deixou de falar com a sua mãe na Dinamarca para me atender. Aí ele caiu na risada. Eu falei, por quê? Não é na Dinamarca, é aqui mesmo, esse é o nosso PBX. A é Áustria, B é Brasil, C é Cuba e D é Dinamarca. Se não fosse isso, eu provavelmente não teria procurado meu amigo Drauzio. Que agora, nesses 35 anos, escreveu vários livros de muito sucesso e aqui ele está lançando agora com o nosso amigo Luiz Fax, que também a gente é obrigado a escrever, porque senão ele não larga do pé da gente. O Drauzio, é isso mesmo. Luiz Fax é o editor da Companhia das Letras e ele é uma pessoa ansiosa. Você diz que começou a escrever um livro e já quer saber que dia você vai entregar o livro para ele. Antes mesmo de você dizer que começou a escrever, você pensou, palavra de médico, ciência, saúde, estilo de vida, pela Companhia das Letras. O livro aí já? Como? Eu não vi o livro ainda.
Então, pronto. Também não mostro. Vocês me disseram que ia mandar um boneco só com a capa. Eu não sei, vai ver que é um boneco. Não, está escrito. Deixa eu ver aqui, olha, tem assim. Quanto mais cedo, melhor. Ah, não, é o livro. Profilaxia, pré-exposição, uma vacina para dengue, é o próprio, né? É o próprio livro. Legalização da maconha ou cigarro eletrônico. Vamos começar falando do cigarro eletrônico. Esse cigarro eletrônico funciona mesmo, Drauzio? Acho que esse cigarro eletrônico tem tem uma contradição. Ele tem um lado que é muito benigno, porque o problema, dos maiores problemas do cigarro, o cigarro que tem nicotina. A nicotina é para viciar as pessoas, para tornar as pessoas dependentes. E é a droga que causa a maior dependência química conhecida pela medicina. Você pega, tem uma experiência longa de cadeia, você sabe, você pega o pessoal que fuma crack na rua, que está lá na sarjeta. Eles vão para a cadeia não tem crack, eles largam do crack, mas não conseguem largar do cigarro. É mais difícil largar do cigarro do que largar da cocaína. Quem provoca essa dependência é a nicotina. Só que na combustão do cigarro, do tabaco, você joga para dentro do pulmão a alta temperatura um número incalculável de produtos. Mais de 4.000 é o cálculo. Desses produtos, alguns são tóxicos, muito tóxicos, outros são cancerígenos. O cigarro eletrônico tem uma forma que libera só nicotina. Então, não libera essa fuligem toda que vem junto com o cigarro. Mas a nicotina não é a droga que mais vicia? Perigosa? Não, e fatal também, não é? Bom, em doses altas pode ser fatal. Mas a nicotina é o que faz, é o que dá o prazer para o dependente do cigarro. Então, tem essa vantagem. Já que vai fumar mesmo, que não vai parar de fumar, você fuma só nicotina, que é o que mantém essa sua dependência e você não entra em crise de abstinência. Mas a nicotina não dá câncer? A nicotina não. A nicotina Olha não. só. Então você tem uma ala que defende, diz, olha, esse cara fuma nicotina junto com um mundo de produtos, vai ter câncer, vai ter problemas pulmonares graves, enfisema, o diabo. Sem falar problemas arteriais também. Também, ataques cardíacos, derrames cerebrais. Se você fizer ele só fumar nicotina, ele fica livre disso. Mas só uma pergunta, Drauzio. Esse caso, no caso do cigarro eletrônico, ele também vai acumulando a nicotina no pulmão, ou não? Não, porque ou seja, a nicotina é absorvida. Sei, então não provoca enfisema? Não se sabe porque é uma coisa recente ainda, né? A experiência com cigarro eletrônico é pequena. O problema do cigarro eletrônico, os críticos dizem o quê? Você dá a impressão para a pessoa que ela está fumando um cigarro seguro. Primeiro, você não sabe o que vai acontecer depois de 20 ou 30 anos, porque isto é uma aquisição recente. Põe só 20 anos, já 20 anos, a gente não sabe. Segundo, você vai viciar pessoas em nicotina, vai fazer algumas pessoas acharem que estão fumando uma coisa que não faz mal nenhum e que vão se tornar dependentes de uma droga que vai ser muito difícil largar depois. E você vai viciar, porque toda a publicidade do cigarro é feita para quê? Para viciar a criancinha, né? Crianças, 12, 13, 15 anos. Por que você não vicia um homem que chegou, uma mulher que chegou aos 40 anos? Muito difícil. 95% dos fumantes começam a fumar abaixo dos 25 anos. E aí você vai pegar adolescentes, vai transformá-los em dependentes de nicotina, e quantos desses não vão partir da nicotina para o cigarro comum? Então, se você libera o cigarro eletrônico, você vai liberar a publicidade dele também. Ah, mas pode proibir na televisão. É proibido na televisão, mas você vai na padaria, tem lá cigarro, tem na propaganda rua, de cigarro. Tudo que é lugar. A propaganda não chega a ser totalmente banida. Eu sei, você já me contou isso, a gente já conversou sobre isso, uma experiência feita com ratinhos de laboratório, colocando à disposição 5 ou 4, não sei, tóxicos, né? Desde do tabaco até a heroína, passando por cocaína, qual era a outra, não me lembro agora, maconha. Maconha, heroína, tinha mais alguma, morfina. E morfina. Davam comida e a droga. Depois suspendiam a comida e a droga. E depois de alguns dias voltavam a dar a comida e a droga.
O único ratinho que antes ia na nicotina, ia na droga antes de comer, era o ratinho. Ia na droga, depois ele comia. Ia na nicotina. Os outros antes iam comer. Quer dizer, é a coisa mais viciante que tem. Mais viciante. Droga mais difícil de largar. Você fumou durante quantos anos? 19 anos. Há quanto tempo você não fuma? 30 e... Já está assim do urso? 7 anos. Não, não, porque até um certo tempo a pessoa diz assim, 32 anos, né? 1 mês e 5 dias. 37 anos. É uma droga tão maldita essa, Ju, que se eu fosse condenado à morte, disseram, qual é o seu último desejo? Eu dizia, me dá um cigarro para eu pensar aqui. Né? Você deixa de ser usuário, mas não deixa de ser dependente. Não deixa de ser dependente. A vida inteira você conserva aquela memória É como do o cigarro. álcool. O cara que é alcoólatra, ele continua sendo alcoólatra só porque Que não bebe mais. não Né? bebe, está em suspenso. Ou, você se lembra uma matéria que você fez, uma entrevista que você fez com 2 médicos e um cara que era do Alcoólicos Anônimos, de costas. Só não aparecem. Né? E todo mundo, os médicos falavam do alcoolismo, o alcoólatra, não sei o quê. Eu perguntei o que você acha. Ele dizia, bom, você não pede cana como eu? O linguajar dele era totalmente diferente. Politicamente incorreto. Né? Agora, aqui no livro, você aborda uma série de questões e de perguntas, e é uma coletânea de artigos, mas não só que já foram publicados pela Folha. Alguns não. Tem uns que foram São originais. propositadamente escritos para o livro. Se você abre, isso aqui pode funcionar, porque tem uma coisa que as pessoas usam muito, a internet hoje. Inclusive, você tem um site extraordinariamente bem feito, em que você põe qualquer doença das mais... Eu sou viciado em doenças exóticas. Eu digo que eu sou viciado, mas só em doenças exóticas. Não tenho medo do resfriado comum, não. Mas se você fala uma coisa, beriberi, eu vou correndo lá para saber o que quer dizer. Escorbuto, né? Escorbuto. Eu digo, puta, deixa eu ver se eu peguei isso. Agora, nesses artigos todos, qual foi o mais polêmico de todos? João, eu acho que tem uns... Um dos que seja... Tem uns temas... Por exemplo, teve uma época aqui em São Paulo, tem uma violência grande contra homossexuais, né? Mataram homossexuais. Ainda a violência sempre existiu, continua existindo, mas teve uma época que ela foi mais aguda. E eu fiquei tão chocado com essa coisa, né? Você atacar uma pessoa porque ela tem um comportamento sexual diferente do seu. Isso não é uma questão de moral, nem uma questão de defesa de família, de valores da sociedade. Isso é uma questão de ignorância. Porque uma pessoa... Você não decide a sexualidade. A sexualidade se impõe. Eu, quando fiz 12, 13 anos, um dia passou uma menina na minha frente e eu vi que estava olhando ela de um jeito diferente. Nunca me passou pela cabeça, agora eu preciso decidir se eu vou ser homossexual ou heterossexual. Como não passou pela cabeça de ninguém. A sexualidade ela se impõe desse jeito. Hoje, nós temos uma quantidade enorme de estudos analisando todos os fenômenos biológicos envolvidos na homossexualidade. E é claríssimo que nós temos um substrato biológico que justifica a atração por pessoas do mesmo sexo. Mas peraí, você falou justifica. Eu queria que você deixasse bem claro, já está ficando claro, no seguinte, que não é uma questão de opção. Não, imagina. A pessoa não resolve, eu quando crescer, eu vou ser viado. Não tem isso. Não é uma opção sexual. Quem é que escolheria? Uma coisa tão complicada. Já a vida de heterossexual é tão difícil. Quem é? Você é um homem, duro ser homem num país como o Brasil, pior ainda. Mas você escolheu o caminho mais complicado, mais difícil. Né? Isso acontece com as travestis. Quem é o homem que gostaria de sair de mulher na rua, ser espancado pela polícia, ser atacado por débeis mentais? Ninguém. É que as pessoas são assim. Como eu sou heterossexual, tem outro que é homossexual. E o que me choca é como é que a pessoa
se incomoda com o comportamento sexual do outro. Do outro. E nesse artigo eu digo que, que diferença faz para você se o seu vizinho reparte a cama com outro homem? Ou se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Se faz diferença para você, isso não está legal, né? Não, sabe o que me impressiona? Por exemplo, um país altamente civilizado como é a Inglaterra, o lugar onde existe a verdadeira democracia. No entanto, o homossexualismo, ou agora, politicamente correto, você tem que dizer homossexualidade, eu não percebo a diferença, mas enfim, até os anos 60 era considerado crime. Crime, lógico. Num país altamente civilizado. Quer dizer, você vê como isso não é um problema do subdesenvolvimento brasileiro, ou isso, aquilo. Não, é uma coisa que está, assim, a ferro e fogo marcada no inconsciente das pessoas. Esse artigo que eu escrevi sobre a homossexualidade, depois, nossa, quando pegava o site, era um mundo de gente xingando através do site. O cara, o doutor resolveu sair do armário agora. Mas isso deixa as pessoas muito violentas quando você toca nesses temas, né? Muito e muita gente dizendo que você finalmente saiu do armário. Não, foi um rapaz. Essa pergunta é maravilhosa. Aí, doutor, saiu do armário, que é uma expressão maravilhosa. Eu conheço um ator que é corintiano, roxo, e outro dia ele estava se manifestando de uma forma tão violenta sobre o time dele e tal. Aí eu falei, mas rapaz, por que essa violência toda? Ele falou, eu sou um hétero no armário. Era o oposto. Vamos chamar a nossa vinheta, vou continuar com o doutor Drauzio Varela. Vamos lá, por favor. Ao meu lado, meu amigo Drauzio Varela. Drauzio, eu me ufano, vamos dizer assim, de ter forçado muito para que você escrevesse o primeiro livro, para que você lançasse como livro mesmo, né? E saiu o Carandiru. É verdade mesmo. E é uma obra... Ele não só me entusiasmou muito com o livro, quando ele leu os primeiros textos, falou, você tem que ir até o fim nessa história, e ligou para a Companhia das Letras e falou com o Luiz Schwartz e disse, olha, tem um amigo que está escrevendo um livro que você precisa ler e publicar. E foi assim que começou essa minha carreira. Eu devo isso ao livro. Não, você não me deve... Quem deve alguma coisa aqui sou eu. Mas a verdade é a seguinte, em função desse livro, aí você escreveu um outro livro circulando no mesmo assunto. A gente tem uma inegável atração pela marginalidade, pelo marginal. Eu acho que é uma característica de todo artista, e você é também um artista. Você escreveu sobre os carcereiros. E eu fiquei apunhando você para dizer quando é que sai, quando é que fecha esse ciclo, escrevendo sobre as mulheres. Porque você continua dando atendimento ao presídio feminino. Você continua dando, não sei... Há 10 anos. E ainda permanece indo. É uma vez por semana, né? Um período por semana. E como é que está o livro? Eu vou só fim. cobrar do Luiz Vargas, não preciso nem eu cobrar. O livro está chegando no fim. Está chegando. Acho que sai na metade do ano que vem, e aí eu encerro esse ciclo de cadeia, que eu não quero mais falar nesse assunto. Como é que vai chamar o livro? Prisioneiras. Prisioneiras. O problema é você escrever sobre o crime, de um modo geral, é que você fica com a cabeça no crime o tempo inteiro. E dá uma... A vida passa... O crime passa a fazer parte da tua vida, né? Porque você fica com o texto na cabeça, com aquela história, como é que você vai contar, é um processo meio cansativo esse. A escolha do que você lê funciona também por causa disso? Funciona. Eu preciso ler tal coisa para ver se está dentro do que eu penso a respeito da penitenciária feminina. Eu evito ler pessoas que escrevem sobre o mesmo tema. Não, claro. Porque é para não influenciar, né? Mas tudo fica meio... mas fica contaminado. Fica meio ligado, claro. O negócio do teu trabalho como oncologista, que é uma coisa que também deve, pelo que a gente já conversou até muito sobre isso, é uma coisa que para você ficar atualizado leva um tempo enorme, porque o que saiu na revista Science desse mês já está defasado.
Não é isso? Continua sendo assim? Cada vez mais. E quantas horas você dedica da tua semana ao estudo das novas técnicas, etc.? Eu não sei te dizer isso, porque varia muito em função da disponibilidade, né? Mas eu, assim, 3/4 do meu tempo é em função da medicina clínica mesmo, né? De estudar, de ler, de atender doentes e tudo, né? A medicina ocupa o meu tempo inteiro, porque o mesmo trabalho que eu faço na televisão é sobre medicina, né? O trabalho na academia é sobre medicina também, né? Mas tem esse problema da atualização, que também é importante. O problema de todo médico de hoje, né? Eu, hoje, quando dando aula para estudantes e tudo, eu digo, olha, se você não gosta muito de estudar, não faça medicina. Não faça, porque não vai ser bom para você. Você vai, e não vai ser pior ainda para os pacientes. Né? Medicina é uma profissão para quem gosta de estudar. Agora, e a história do vídeo que viralizou na internet, uma mulher que escreve, se eu não me engano, em seu nome, como é que foi essa história? A história é grave. Na internet é o máximo, né? Nós todos aprendemos muito com a internet, não vivemos mais sem ela de jeito nenhum. O problema da internet é que tem um lixo que caminha pela internet que não tem nenhum fio, não passa por nenhum filtro. Tem pessoas que escrevem qualquer mentira. E tem pessoas que acreditam em qualquer mentira também. Que fazem questão de acreditar. E essa é uma moça que aparece, não aparece o nome dela em lugar nenhum, e ela disse que viu, me viu na televisão, num programa na quarta-feira. Quarta-feira eu nunca estou na televisão, trabalho no Fantástico, que é aos domingos, e que nesse programa eu teria dito que radiografias de dente, mamografias provocavam câncer de tireoide. E insistiu 2 vezes dizendo que ela ouviu eu dizer que eu disse isso. E ficou no ar essa coisa maluca. E não sei o que aconteceu, que viralizou. Eu recebi acho que umas 10 vezes esse vídeo de amigos ou de conhecidos que me mandavam dizer, é verdade, você falou isso. O pior é que as pessoas preferem acreditar na mentira. Eu não sei o que é isso, mas, sei lá, dá vontade de acreditar. Não, tá aí. E tem uma coisa que antigamente se falava muito de jornal. Não, se está no jornal é porque é verdade. Agora está na internet. Agora está na internet, mas está na internet, tá? Então, mais um motivo para você checar e rechecar qualquer coisa dessas. Agora, esse livro aqui é um livro dedicado ao leigo, né? É um livro para... Não tem nada que a pessoa precise ser formada em medicina para entender. Como é que você dividiu essas questões todas? É um livro, tem uma parte que eu falo sobre esses problemas de saúde mais comuns, né? E tem uma parte que é sobre o dia a dia, como é que você organiza a tua vida, né? Como é que você faz para viver bem? Hoje todo mundo quer viver bem, lógico. A gente chama isso teoricamente de qualidade de vida, né? Que é um termo vago, né? A qualidade de vida, na verdade, o que é? Você está bem fisicamente, né? O que fazer para estar bem. E as pessoas têm sempre a ideia de que existe uma solução mágica para isso, né? Para ficar bem eu tenho que tomar vitamina, eu tenho que fazer não sei. Na verdade, para você estar bem é preciso pouca coisa, né? O corpo humano é uma máquina que foi preparada para o movimento. Você olha o corpo como é, cheio de dobradiça, perna longa, né? Você andar a coisa mais fácil do mundo. Perna longa depende da pessoa, né? Não, mas sempre... Os braços são longos também, né? Também dependendo da pessoa. Mas o corpo inteiro é uma máquina que a evolução preparou para se movimentar. E a gente usa isso como hoje? Para passar o dia sentado. Isso faz muito mal. Não é que o exercício faça bem. Ficar sentado é que faz mal. A vida sedentária é que faz mal. Então, o livro tem essa discussão. Você não pode comer tudo que te oferecem, porque hoje é um exagero a quantidade de alimentos que a gente acaba ingerindo. São alimentos altamente calóricos. Não, né? Mas eu tomo cuidado. Você só rabanete. O rabanete, ele não pode ver um rabanete, ele fica louco. Ele uma vez falou para mim, eu estava comendo uma salada de ovo com maionese, que na época... Ainda a ciência não tinha descoberto. Era um pecado, né? Na época era um pecado. Aí ele dizia assim, você não troca essa salada, viu? Come uma salada de rabanete. Eu olhei e falei, você é a única pessoa do mundo
que gosta de comer salada de rabanete. Agora, você sabe que esse negócio do movimento, eu acho impressionante pelo seguinte. Winston Churchill, que para mim é uma figura exemplar, né? Na política mundial, a gente deve a ele o fato de não estar sob o tacão do nazismo. Ele fumava 8 charutos por dia, bebia 2 litros de uísque, tomava 2 garrafas de champanhe, que depois, por motivos de economia, ele cortou para uma só, e tomava, além disso, conhaque e, enfim, bebia muito, fumava muito. Qual era? Eu li muito sobre a vida do Churchill, muito, porque eu acho um personagem extremamente fascinante dessa época. Tem um livro, inclusive, foi o Wilton Marx que me deu, que faz o diferencial entre o Hitler e o Churchill. E, no final, ele chega à seguinte conclusão, que a grande diferença é que o Hitler era um racista e o Churchill é um humanista. Aí eu fiquei pensando, como é que esse homem que exerceu as suas funções até 90 e tantos anos, como é que com tudo isso que ele faz, ele é tão saudável? Me parece que a resposta é o seguinte, esse homem nunca foi parado, ele estava sempre em movimento, desde cedo, estava nas guerras como correspondente, ele ia para a frente de batalha, andava até morrer, ele andava, e não era uma coisa planejada, que ele era obrigado a andar, não, estava dentro do organismo dele, essa coisa de andar, ele tinha que estar em movimento, ele só dormia 1 hora de tarde, era o que compensava tudo que ele precisava para não perder energia. Você não acha que esse fato dele estar sempre em movimento, como você disse, é uma máquina que não foi feita para parar ou para sentar, isso não pode ser responsável pela longevidade que esse homem teve, apesar dos abusos que ele cometia? É difícil a gente dizer, porque você, para viver passados 90 anos, tem que ter uma genética favorável. Não sei, mas digo, além disso, evidente. A prática de andar... certamente, certamente. Quando você... essa máquina que foi preparada para o movimento, que é o corpo humano, ao contrário das outras, como automóvel, avião, que se desgastam à medida que se movimenta, o corpo humano se aprimora à medida que se movimenta. E isso nós estamos pagando um preço alto. Hoje eu acho que se você fosse pensar numa medida de saúde pública, uma medida só, além de largar o cigarro, que o cigarro no século XXI vai matar 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas no século XXI. Mas esquece o cigarro, que é uma coisa... Do ponto de vista individual, qual é a medida mais importante de saúde pública? Saúde pública é andar. Eu nunca imaginei, quando me formei na faculdade, fim dos anos 60, naquela época a gente tinha doença de Chagas, esquistossomose, malária, temos até hoje, mas pouco. Não febre amarela, alguns pegam ainda. Mas se a gente pegar... Eu nunca imaginei que um dia a medida mais importante fosse fazer as pessoas andar. Não tem sentido isso, né? E é realmente a medida mais importante hoje, tirar as pessoas da cadeira. Porque se você não tira, o que acontece? Quer ver? Quantos daqui têm parentes com diabetes? Levanta a mão, por favor. O quê? Quantos têm parentes com pressão alta aqui? Olha, parece aqueles programas de pastor que dizem, quem quer aceitar Jesus? Quem aceita diabetes? Quem aceita? Todo mundo. Todo mundo. Essas são as 2 maiores epidemias do mundo moderno. Pressão alta e diabetes. São epidemias e doenças gravíssimas que a gente acostumou. Como é que está sua mãe? Está ótima. Tem o diabetes dela, mal compensado, pressão alta. Como está ótima? Tua mãe pode morrer a qualquer momento. A gente acha que tudo bem. Essas são as grandes epidemias. Fala em epidemia, AIDS. O Ministério da Saúde diz que nós temos 800 mil pessoas com HIV positivas no Brasil. Diabetes, temos 12 milhões, pelo menos. De pessoas com diabetes, 12 milhões. Pressão alta, nós temos aí aos 60 anos mais da metade da população, mulheres e homens. Agora, tem uma coisa inacreditável que as pessoas até custam acreditar. Tem pessoas com diabetes e quando elas perdem peso e andam,
a diabetes some. O que antigamente se achava que era impossível, não. É só você só controla na base da insulina e não tem outro jeito. Aí começaram a perceber que se você emagrecer e andar, fazer um exercício de andar, e eu estou realmente, eu estou isento, porque eu sou gordo, mas graças a Deus eu tenho tudo em níveis mais do que não, mais o que irrita muito alguns médicos. Bastante. Bastante. Aliás, mando meu abraço para o Carlos Jardim, que tem desaparecido. Ele agora só brinca com o filho dele. Eu escrevo, mando o WhatsApp para ele, ele me devolve uma fotografia do Bruno com capacete de piloto. Eu digo, não, espera lá. Olha, eu vou dar uma parada aqui, eu sei que a gente tem, geralmente são 2 blocos, mas, diante dessa pesquisa aqui da diabetes e da pressão alta, você vê o que tem de vagabundo nessa plateia, que não levanta o rabo para nada, nós vamos abrir o 3º bloco e eu vou abrir para perguntas da plateia para o doutor Drauzio Varella. Desde já eu quero agradecer a sua presença, a presença do meu amigo, que só tem uma queixa, que a gente se vê pouco. Muito pouco. Mas, enfim, paciência, eu sei que, de qualquer maneira, eu pego no telefone e ele sempre tá atento, e se ele não atende na hora, ele dá retorno correndo. É a pessoa mais preocupada com a minha saúde depois de mim. E da Flavinha, claro. Vamos lá, Vini, por favor. Não é essa, da outra? Que dia está lá, hein? Tá, hein? Que dia está? De quarta a domingo. Troilo e Cresce. Vou falar com a Claudinha. Tá bom. Tenho aqui ao meu lado o doutor Drauzio Varella. E eu abri para perguntas da plateia, eu vou pedir que sejam um pouco sucintos, porque senão o nosso tempo, que já está estourado, vai estourar mais ainda. Tem uma senhora de óculos escuros ali que levantou o dedinho, você mesmo. Como é seu nome? Cleide. Cleide, manda ver. Dr. Drauzio, Jô, muito obrigada. A dona de casa, que não caminha normalmente na academia, não vai na academia, mas ela é constante no trabalho da casa. Isso ajuda em termos de movimento? Sempre ajuda, não é? Sempre ajuda. Mas o problema do trabalho doméstico, o que é? Que você anda pouco, anda a distâncias muito curtas e para. Anda a distâncias muito curtas e para. Lógico que no fim do dia, se você somar, deu muitos passos. Tem uma regra básica aí, que você... Tem um aparelhinho que chama pedômetro, que você coloca no cinto e cada vez que você pisa no chão, ele marca o número de passos. Para você ser considerada uma pessoa ativa, você tem que dar 10.000 passos por dia. Mais ou menos, lógico, essas coisas não são matemáticas, né? Mas mais ou menos esse número de passos. Agora, eu sempre recomendo... Porque às vezes está mais atrapalhada, tá, o trabalho doméstico tem que lavar louça, é parado, tem que cozinhar, fica na cozinha muito tempo. Eu sempre acho que tem que achar tempo para fazer exercício. Mas não necessariamente uma academia. Né? Não, andar na rua, qualquer lugar, subir escada. Quando você pergunta, como médico, quando eu falo com olha, você ganhou peso, precisa perder peso, tem que estar preparado para ouvir uma ladainha de lamentações. Ah, não dá, eu acordo cedo, eu levo o filho para a escola, tenho que dar atenção para o meu marido, tenho que sair do trabalho, passar na casa da minha mãe. Vem um rosário aí de lamentações. Quando a pessoa, no começo da profissão, eu ficava meio tocado, né? Não tem jeito, né? Hoje, mas meu coração fica uma pedra de gelo. Eu falo no fim, como é que eu faço? Eu falo, esse é problema seu. Você acha que alguém vai resolver para você esse problema? Vai andar por você? O que você vai fazer, não sei. Separa do marido, larga o emprego, põe as crianças na FEBEM, sei lá. Põe as crianças o quê? Na FEBEM, acha um jeito. O cara vai no médico. Põe essas crianças na FEBEM, larga o teu marido, manda ele a merda. Não vai ficar... Porque você está vivendo sem levar em consideração o teu corpo, que é a coisa mais importante que você tem, né? A gente se ilude, o importante é a família, é o amor, nada, é o corpo. Sem o corpo você não tem família, não tem amor, não tem comida, não tem nada, não tem trabalho. Quem mais? Obrigada. Uma senhora bem atrás. Como é seu nome? Cremilde. Seu problema é vocal ou não? Qual é o nome? Eu não estou ouvindo nada.
Cremilde. Clemilde, tá bom. Por favor, qual é a sua pergunta? Eu vi numa entrevista do seu Drauzio Varela que a doença do século seria o pó branco e a depressão. Gostaria aqui de saber qual o significado dessa... Pó branco? Isso. Pó branco é a cocaína? Não, o açúcar. Ah, o açúcar. Ah, o açúcar. Não, nunca falei, o açúcar nunca falei. Depressão, sim. Depressão é uma doença... O problema do açúcar é o excesso. Não é? Não tem problema nenhum comer doce, desde que você não comece a repetir, comer meio pudim cada vez, não é? Comer uma caixa de chocolate inteira, é o excesso que faz mal. Que é o Mas que uma muita caixa gente de faz. chocolate inteira, eu acho... Não, ao contrário do que vocês estão pensando. É uma coisa que Desculpa, não quis ofender. Não. Ao contrário. Eu acho que aí você já entrou no terreno do lugar comum. Só porque o cara é gordo, assim, ele deve se empanturrar de chocolate. Aliás, uma vez eu estava numa dieta rigorosa, resolvi sair da dieta, fui comer um sanduíche, passei na rua, o cara disse, por isso que é gordo. Mas é o seguinte, o cara para comer uma caixa de chocolate, ou chocolate em excesso, ele tem que imediatamente ir ao médico, deve ser uma pessoa doente, porque quem é que aguenta essa quantidade de açúcar? Quer que levante a mão aqui? Quem come uma caixa de chocolate aqui, putz? Olha, com todo respeito, puta que pariu. Realmente, são chocolatras, né? Uma coisa... Comigo aconteceu um fenômeno estranhíssimo. Hoje em dia eu sou vegetariano, mas não é fazendo força, não. Eu só gosto, hoje em dia, de comer legumes, tirando o rabanete, mas eu só como basicamente legumes. Quanto a chocolate, que eu era viciado em chocolate, eu não consigo mais comer doce, eu não como doce há um ano. Eu não sei se tem... Desacostuma do gosto, né? Não sei se é motivado pela minha troca de válvula que foi feita, a TAV, que é feito uma coisa que leva 1 hora e você no dia seguinte vai para casa, mas há bastante tempo que vem mudando esse meu hábito. Agora, sobre depressão, é um problema sério? A depressão é um problema seríssimo. A Organização Mundial da Saúde calcula que a partir de 2020 vai ser a maior causa de absenteísmo no mundo, depressão. Maior causa de? Absenteísmo, de falta no trabalho. É uma coisa inimaginável, né? Considerando todas as doenças e tudo, depressão vai ser a maior. Já aqui no Brasil, já está entre as 5 principais causas. Depressão mais frequente nas mulheres, 3 vezes mais frequente do que nos homens. E é uma doença horrível. A gente usa o termo de uma forma muito irresponsável. Estou deprimido. Brigou com a namorada, outro se desentendeu com o filho. Você não está deprimido, está triste. Morreu um amigo. A depressão é uma doença. A pessoa olha a vida e não vale a pena viver daquele jeito. Ele só vê o lado errado da vida, só o lado ruim, não consegue ter prazer em nada. Quantas pessoas se matam devido à depressão? Quase todas, praticamente. Os que se matam, quase todos se matam por causa de depressão. E a família, nessa hora, fica ali. Sai, você precisa ir no aniversário de fulano, você não quer reagir. A última coisa que a pessoa deprimida quer é ir no aniversário de alguém, porque ele quietinho ali se aguenta ainda. Então eu ando deprimidíssimo, porque para sair de casa, é complicado. Não vai nem no seu aniversário. Não, no meu eu me escondo. Não, eu estou brincando, mas realmente é preciso não confundir isso que você falou. A morte de um amigo, você ficar triste, com a depressão, doença, porque é uma coisa terrível. Eu tenho 2 amigos que sofrem de depressão e tomam remédio, que tem... Agora, às vezes precisa de remédio mesmo. Mas o que é estranho, Drauzio, é o seguinte, que tem pessoas, como no caso da esquizofrenia, se eu não me engano, que tomam remédio e levam uma vida normal, mas não aguentam ficar tomando remédio. Tem uma hora que param de tomar o remédio. Por que isso? Esses remédios são um pouco complicados, porque, primeiro, eles levam tempo para agir. E esse tempo é de, no mínimo, 3 a 4 semanas. E nesse período de 3 a 4 semanas, é que você experimenta os efeitos colaterais
mais exuberantes. Seca a boca, gera um pouco de tontura. Eu falo, estou tomando remédio há uma semana, não melhoro, e eu não estava sentindo nada disso que o remédio está dando agora, interrompe o tratamento. Outro erro comum é a pessoa vem tomando a medicação, e aí acha que está bom, passou, sair desse quadro, para de uma vez só. Esse é um erro grave. Esses medicamentos têm que terminar com orientação médica, tem que diminuir gradualmente a dose, porque senão a pessoa se sente mal, tem um mal-estar físico mesmo, e além disso, às vezes recidiva o quadro de depressão. E o medicamento só não é a única saída, você tem que ter um acompanhamento psicológico que é fundamental, né? Os dois tratamentos ao mesmo tempo funcionam melhor do que cada um isoladamente. Já que falamos vou botar uma pergunta minha, já que falamos de remédios e do uso indevido do remédio, ou de evitar o remédio, porque não está fazendo o efeito que eu queria, ou enfim, havia uma coisa que você sempre falou contra esse preconceito ou maldição em relação à morfina. E como exemplo, numa das conversas que a gente teve, você falou de um paciente terminal que estava com dores terríveis e você disse, olha, vamos aplicar morfina para ele não sentir essa dor. E que a família diria, mas o senhor vai dar morfina para ele, doutor? Então, existe um preconceito brutal em relação a certos medicamentos. Né? A questão da morfina é uma questão grave, eu não vou entrar em detalhes, porque é muito complicada aqui, não, mas é uma droga muito importante, porque a morfina, para dores fortes, é a única que tira completamente a dor. As outras drogas você toma, a dor diminui, mas persiste ainda, alivia, lógico. Estava 100, virou 30, melhorou, mas a morfina tira a dor completamente. O que não quer dizer que seja uma droga para você usar porque está com dor de dente, porque está com um pouco de dor nas costas, lógico que não. Mas nos casos mais graves, você tem que dispor de morfina. E no Brasil, existe uma restrição muito grande. A Organização Mundial da Saúde diz que você não deve ter receituário especial para morfina, porque no receituário especial, se a pessoa não tem esse receituário à mão, ela não prescreve. E aqui no Brasil é um receituário bonitinho, assim, uma folhinha amarela, que você tem que buscar na cidade. Conclusão, poucos médicos carregam esse receituário e, como consequência, muitas pessoas sofrem inutilmente. E outra coisa... Aqui no Brasil, o problema da dor é um problema gravíssimo. É isso. As pessoas sofrem inutilmente, sofrem nos hospitais particulares, nos melhores hospitais, sofrem nos hospitais públicos e em casa, então, nem se fala. Né? E sem falar que tem remédios que não são morfina, mas cuja contraindicação, quer dizer, cujos efeitos colaterais são terríveis. Maiores. Até um excesso de aspirina, sei lá. Porque a pessoa vai aumentando a dose, né? Um negócio do efeito rebote, sei lá, que o cara vai aumentando. Ficando tolerante, né? O Max Nunes, nosso querido Max Nunes, falou que uma vez ele foi atender um cavalheiro que a mulher dele tinha acabado de morrer. Ele estava arrasado e dizendo, não é possível, eu quero morrer. Aí ele deu um comprimido, um calmante qualquer para ele tomar, eu quero morrer. Aí o Max falou, tome isso aqui. Ele falou, não vai me fazer mal, doutor? Bom, eu conversei aqui com meu amigo Drauzio. Eu acho que vocês devem estar morrendo de inveja, porque vocês todos sabem que eu posso pegar o telefone e falar diretamente com ele, encher bastante o saco dele, que há muito tempo que eu não tenho feito isso. Mas é um amigo, muito além de ser meu médico para tudo, é um amigo para tudo. Drauzio, muito obrigado pela tua presença. Parabéns pelo livro. Você não vai sair daqui sem fazer uma dedicatória para mim. Muito obrigado a vocês todos em casa, a vocês todos aqui também. Boa noite e um beijo do gordo.